E o que é que te levou, no final das contas, a criar esse modelo, né? Porque de onde surgiu a ideia, e como foi no início da implementação, né? Muito bom. Eu sou um estrategista patrimonial, eu sou a prova viva de que funciona. Eu vim do mercado financeiro tradicional, que foi uma coisa que infelizmente me deu muitas direções ruins. Óbvio que teve a parte boa, né, de experiência, mas eu vi muita coisa ruim lá dentro, que foi o que me traumatizou, entre aspas, né, que foi o que me motivou a sair de lá. E no final do dia, o que foi construído para o estrategista é um hack do sistema. Qual é a profissão que você consegue prosperar fazendo bem e de maneira muito simples, rápida e fácil? E claro, né? Quando eu falo simples, rápido e fácil, não é como mágica. Não existe isso. Existe estudo rápido e implementação. Esses estrategistas, por exemplo, que geraram um resultado rápido, não são porque eles simplesmente instalaram o dedo e a coisa aconteceu. É porque eles se dedicaram rápido a ter o resultado, né? Pediram a nossa ajuda, como eles têm dentro do programa de formação, e a gente executou rápido. Foi feito para ser simples. Então, pensa que o modelo de estrategista é como eu consigo pegar uma pessoa de uma outra profissão, como um psicólogo, como um engenheiro, e ensinar de maneira clara os pilares da ciência do dinheiro para ele conseguir se relacionar, diagnosticar, integrar essas famílias e ele gerar resultado rápido, certo? Então, isso é a visão que a gente teve. E foi criado porque existem muitas pessoas que têm uma limitação de renda. Imagina um médico plantonista. Tem, por exemplo, um médico plantonista que é estrategista. Ele tem uma estrutura de renda, que é um modelo de remuneração que a gente falou, linear. Sim. Se ele dá um plantão, ele recebe equivalente a um plantão. Se ele dá 10 plantões, ele vai receber equivalente a 10 plantões. Se ele dá 29 plantões no mês, ele recebe equivalente a 29 plantões no mês. Vitor, existem casos de pessoas assim? Sim. Eu já conversei com centenas de famílias, eu mesmo já integrei mais de 700 famílias, num a um, em reuniões individuais. E um dos casos que mais me marcou foi isso. Foi uma médica que me falou que basicamente ela estava há 3 meses emendando o plantão. Ela dormiu em casa 1 ou 2 noites em 3 meses. Aquilo me acendeu um alerta assustador na época que foi: essa pessoa tem uma estrutura de renda linear. Toda a remuneração dela depende de quanto esforço ela bota. Ela dobra o esforço, ela dobra a remuneração. Só que isso tem um limite. O corpo dela já estava sofrendo absurdamente. Ela estava completamente obesa, provavelmente tinha vários outros problemas de saúde. As olheiras dela eram um negócio assustador, porque ela não dormia, e isso é a ponta do iceberg, né? Porque a gente sabe que um estilo de vida desse produz coisas devastadoras a longo prazo. Exato. Talvez nem até longo prazo, até curto e médio de muita gente. Ou seja, o que aquilo me deu de insight? Muita gente tem uma limitação de renda, ela tem uma renda elástica. Assim como, por exemplo, talvez um psicólogo. Ele tem que atender mais pacientes para produzir mais resultado, porque ele trabalha, recebe e mês que vem ele tem que fazer a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. Só que a renda de um estrategista patrimonial é uma renda do que a gente chama de uma renda empilhável. Por exemplo, você é meu sócio e eu tenho ajuda para construir patrimônio através do programa Faros, eu sou um cliente, né? E aí eu chego para você, Dan, eu sou cliente, né, do grupo Quarta Via, eu sou cliente do Faros, eles me ajudam muito para construir patrimônio, e eu sei que você ganha bem também, porque você é meu sócio, eu sei quanto você ganha. Eu acho que você devia ter ajuda para construir seu patrimônio pessoal. Por quê? Porque se a gente pega o nosso lucro da empresa e não transforma isso em patrimônio, lá na frente vai faltar. Você fala, pô, legal, isso faz muito sentido, né? Essa pessoa, no final do dia, ela quer tornar a renda dela elástica. Por quê? Repare bem. No momento em que Dan foi integrado ao ecossistema, ele se tornou um cliente. Eu vou receber uma remuneração imediata, que foi o que a gente trouxe, mais uma remuneração mensal enquanto o Daniel continua como cliente. Massa. No ano seguinte, Daniel renovou o acompanhamento. Eu, como estrategista patrimonial, recebi novamente o valor imediato mais a remuneração recorrente que continua se empilhando. Se agora eu não tenho mais um cliente, eu tenho 30, depois 50, depois 100, depois 200, a minha renda todos os anos vai ser empilhando, só que o meu esforço inicial de me relacionar, diagnosticar e integrar foi feito lá atrás. Só que isso não para por aí, porque Daniel, que é meu sócio, provavelmente tem um primo, que é um engenheiro bem-sucedido e que não consegue transformar a renda dele em patrimônio. Ele vai chegar para o primo dele, Ricardo, e falar: Ricardo, cara, eu sou ajudado por pessoas que me ajudam a construir patrimônio. Acho que você deveria conhecer o trabalho também, porque mudou minha vida. Logo, mais uma pessoa que entrou no ecossistema, mais uma família que foi salva, e o estrategista inicial que fez esse processo lá atrás continua sendo remunerado. Então, a renda dele se torna elástica, porque ele emprega um baixo esforço inicial, só que ele vai colher frutos de resultado por um longuíssimo período de tempo a partir daquilo. Isso é tornar a renda elástica. Então vamos pegar o caso concreto só para finalizar o raciocínio. Eu sou um médico plantonista.
Hoje eu ganho 30 mil reais por mês porque eu dou 30 plantões no mês. Beleza, mas se eu também atuo como estrategista e consigo integrar famílias no ecossistema, minha renda vai se tornar cada vez mais elástica, porque eu vou receber de maneira passiva, porque o que eu tenho que fazer é manter relacionamento com aquela pessoa, eu não tenho que executar o trabalho no dia a dia, assinar contrato de consórcio, ver atrás de leilão, resolver problema de incorporação, nada disso, porque isso existe um time de engenheiros, e esse estrategista vai sendo remunerado de maneira recorrente e empilhável ao longo dos anos. No programa de formação de estratégia patrimonial, o que é que ele tem acesso de ferramentas dentro desse programa de formação? Muito bom. A gente sempre fala que é feito para ser fácil, né? Então ele tem que ter todo o suporte possível para conseguir fazer os relacionamentos corretos, fazer os diagnósticos corretos e as integrações corretas. Ou seja, esse estrategista patrimonial, por exemplo, tem um grupo individual no WhatsApp, onde ele tem acesso a estrategistas bem mais seniores que eles que já fizeram centenas de integrações. Ou seja, ele não precisa descobrir a roda sozinho. Esse estrategista tem, por exemplo, todo o conjunto de mensagens, conteúdos, materiais importantes que você pode mandar para uma família para eles se interessarem pelo assunto e marcarem uma reunião de integração. Então ele já recebe tudo isso pronto. Ele tem estrategistas patrimoniais seniores dedicados para entrar no 1 a 1 com ele, fazer as reuniões, instruir. Cara, como eu explico esse conceito para o cliente? Como eu explico como funciona o ecossistema e a metodologia? Porque lembra que tem pessoas que têm resultado muito rápido. Sim. Eles não dominaram tudo em uma semana, ele não entendeu tudo da metodologia em uma semana, mas eles tiveram ajuda para entrar em contato com essas pessoas, explicar de uma maneira completa, fácil e sim gerar o resultado. Como se fosse uma profissão nova, né? Sim. Surgindo agora. E como que você vê essa nova profissão daqui a uns 5, 10 anos? Essa pergunta é boa. Leonardo. Eu acho que daqui a talvez nem 5 anos, as pessoas vão perguntar umas para as outras na rua, nos ambientes de trabalho, em qualquer lugar. Você hoje é atendido por um assessor ou por um estrategista patrimonial? E se a pessoa responder a primeira alternativa, vai ser que nem o gerente do banco. Tá chegando muito perto. Tá chegando. É uma mudança muito estrutural, pessoal. É uma mudança muito estrutural. As pessoas estão cansadas de coisas que não funcionam. Então, eu enxergo o estrategista patrimonial como a profissão da próxima década e talvez das próximas. É a profissão que a gente sempre fala, quem chega cedo não bebe água limpa. Quem chega cedo bebe água toda. E existem milhões de famílias que estão ávidas por ajuda. E um estrategista patrimonial é o grande integrador disso tudo. Ele é a ponte. Ele é o que a gente sempre fala, é o cara que traz as boas novas. Olha, você sempre quis construir patrimônio na economia real, você sabe que essas coisas funcionam e você não sabe como. E eu consigo te ajudar a chegar lá. Então, na minha opinião, é a profissão da década e não se limita apenas a isso. Eu entendo que vários estrategistas patrimoniais vão ter perfil para construir coisas cada vez maiores. Por que não ter um escritório de arquitetura patrimonial? Por que também não ir para o lado empresarial da coisa? Poder ajudar cada vez mais famílias e por aí vai. Então, eu entendo que é a profissão da década quando a gente fala de mercado e por 3 fatores principais. Ética de trabalho forte, empatia verdadeira, se importar com os problemas das pessoas e estar inserido numa metodologia e num mercado e num ecossistema que de fato resolve o problema.